case tem uns números bem expressivos aí de resultado, né? O que eu tenho aqui é uma redução de 30% nas interrupções e uma melhoria de 10% na performance dos aviões. Aí, para entender, porque eu fiquei na dúvida, o que é interrupção? E quando a gente está falando de performance da aeronave, a gente fala de quê? De combustível, redução de combustível, velocidade, sei lá. Legal. Vou começar falando um pouco aqui do... Basicamente, a gente utiliza dados para gerar valor para o cliente sem ter que apertar um parafuso. Quando a gente fala de interrupção, é o que eu tinha comentado ali no início, né? Uhum. A gente basicamente vai conseguir antecipar. Quando você antecipa uma parada, quando a gente fala uma parada, é uma tarefa de manutenção. Ou junta diversas tarefas, você aumenta a disponibilidade do avião. Então, com isso, a plataforma... Você se planeja melhor. Você tem toda uma camada de atividades e pessoas que precisam estar ali para poder disponibilizar aquela aeronave. A gente está falando de mecânico, a gente está falando de equipamentos, a gente está falando de peças, de slot. Então, quando você consegue organizar isso aí de certa forma antecipadamente, você aumenta a disponibilidade. E você tem uma redução de custo de manutenção grande. Muito grande. E o outro ponto, quando a gente fala de performance, ela pode sim ser associada a velocidades e tudo mais, mas geralmente ela está relacionada a custos de combustível. E aí ela é muito voltada para aquele primeiro estágio que eu comentei. Então, a plataforma, com a quantidade de dados que a gente tem, ela proporciona criar modelos matemáticos que diminuem o custo de combustível. E o custo de combustível é, sim, um dos pontos mais importantes dentro das airlines. Então, a gente pode reduzir consumo de combustível através da APU. A APU é a Auxiliary Power Unit, que é aquele motor que fica atrás, ela geralmente, da aeronave, para deixar o passageiro confortável, com ar-condicionado e a aeronave, obviamente, suprir todas as outras necessidades. Estou sendo bem simplista aqui. Mas também diminuir na parte de taxiamento, em climbing, em descent. Então, toda essa parte gera uma performance melhor. E através dos dados, aí, quando a gente tem uma quantidade muito grande de dados, e a gente está falando de mais de 200 airlines, nós temos essa capability de conseguir construir esses modelos e oferecer isso para os nossos clientes. Isso já é usado em outros segmentos também, né? É bem comum a gente ver em automobilismo, né? Uhum. Então, todo o processo ali do pit stop no automobilismo, ele tem os mesmos princípios, né? Então, foi uma das concepções que a gente acabou utilizando aqui também. Além desses resultados de interrupção, de performance, tem algum outro ponto que vocês acham importante? Tipo, por exemplo, vocês conseguiram trabalhar um pouco mais a satisfação do cliente? Até entrando um pouquinho nessa pergunta, né? O cliente, de certa forma, interage diretamente com essa plataforma, tem toda uma interface com ele, ela evoluiu também a partir Tem uma interface direta com os nossos clientes, interage diariamente de minuto a minuto, basicamente, porque toda vez que o avião gera a informação, ela está disponível para o nosso usuário, então ele interage com frequência toda hora. E acho que um dado importante, né? A Embraer tem um avião decolando a cada 10 segundos. E a gente está falando aí de geração de quase 1 gigabytes por voo, por perna que a gente tem. De dados? De dados. Isso na comercial? Isso na comercial. Só na comercial. Tem as outras divisões também. Então vocês podem imaginar a quantidade de dados que a gente absorve diariamente para poder gerar esses modelos. São 150 milhões de passageiros transportados. Não é pouco. Com presença global, né? Acho que isso é muito importante. Nossa, imagina a quantidade de todos os tipos de dados que vocês devem coletar ali. Deve ser uma coisa quase o Brasil sendo transportado. Todo dia. Falta pouco. No case, né, que a gente leu de vocês citam como essa plataforma sendo um novo modelo de negócios para uma nova Embraer, inclusive, como vocês falaram. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, assim, o que vocês enxergam desse modelo de negócio, o que seria esse modelo de negócio e o que seria essa nova Embraer? Falando em questão de modelo de negócio, assim, a nossa interação no passado era muito um a um junto aos nossos clientes, e assim, eu vendo um serviço de manutenção, você compra e absorve e tá tudo certo. Eram movimentos muito lentos para a demanda do mercado. Então, ao mesmo exemplo de outros segmentos, vou novamente citar o setor financeiro. Com a introdução de várias tecnologias, de GenAI e tudo mais, eu consigo captar melhor o que o meu cliente quer e eu consigo hiperpersonalizar dentro da plataforma. Então, isso é um novo modelo de negócio, porque assim, muitas vezes eu vou gerar um produto específico para um nicho de cliente que ele tem aquela demanda. Posso gerar um conjunto de produtos que assim demoraria muito tempo eu indo a campo e tudo mais para poder desenvolver e
deixar disponível para consumo dentro da plataforma. Então, assim, é de fato um novo modelo de negócio e ele é escalável, né? Então, do mesmo jeito que a gente introduz serviços, a gente pode aposentar serviços também. Então, assim, é uma flexibilidade que existe dentro desse novo conceito. É um modelo de plataforma. Plataforma é modelo de negócio. Sim, sim. E a gente passa até a capacidade da hiperpersonalização em escalabilidade, que é o que vai trigar o futuro, de certa forma, ali para os nossos operadores. Eu ia até entrar um pouco nesse assunto da hiperpersonalização. Dá para ter um exemplo do que seria essa hiperpersonalização? Cada operador opera de um jeito, num lugar, num formato. Isso é fato. Então, eu vou colocar o próprio APU, tá? Como um exemplo aqui, que é um exemplo já utilizável, inclusive. As airlines hoje, cada um tem um set de, em 25 graus Celsius, por exemplo, eu vou ligar a APU, porque eu quero que os meus passageiros fiquem confortáveis. A outra airline fala que nos 20 graus Celsius. A APU é um motor que... É o motor que vai abastecer. Tô aprendendo. Que vai trazer Ela tem muito mais funcionalidade, tá? Tô sendo bem simples para a questão do ar-condicionado. Então, só aí a gente consegue mudar o formato e a possibilidade de saving dentro do custo de combustível personalizado para cada cliente. O cliente fala, eu quero que ele nos avise que se tiver 25 graus e alguém ligou num horário errado, numa temperatura errada, me avise, porque isso está consumindo combustível dentro da minha operação. Isso já é um modelo de hiperpersonalização dentro da operação.